Luana, ela entrou para minha mentoria por muita curiosidade. Ela descobriu que teria que harmonizar a casa e harmonizar a vida. Ela entendeu que ela iria harmonizar a vida dela, iria harmonizar a casa dela de uma forma bem sutil, mas iria colocar ordem na casa dela. O marido dela era alcoólatra. Era, não é mais. O marido dela era alcoólatra. E ela se queixava muito disso. Mas ela, como estava sob um véu de Maia, sob uma frustração, o tempo inteiro brigando dentro de casa com essa situação, o tempo inteiro indo para a rua para ajudar os outros, o tempo inteiro fugindo para não ver a situação, o tempo inteiro se perdida, né? Se perdendo o tempo todo, ela não percebia que por detrás estava um homem depressivo e inseguro que se refugiava na bebida. Quando ela tomou consciência dentro do curso que ela precisava respeitar o tempo dele. É claro que lidar com um homem alcoólatra não é fácil. É um passo a passo, são muitos desafios, tá? Ela entendeu que ele não estava fazendo o curso, que ele não entendia nada de energia. Ela entendeu que ela precisava ter mais paciência com ela, cuidar dela para poder saber cuidar dele. E ela tinha muitas questões para resolver, mas ele também tinha questões e traumas muito fortes. Ele também precisava de ajuda. E ela percebeu que ele tinha mágoas no coração que ele mesmo não sabia lidar com elas. E ela também não conseguia enxergar, porque o tempo inteiro ela estava fora, o tempo inteiro ela estava sendo a agenda dos outros e insatisfeita com a vida que tinha dentro de casa. Esse processo das energias é muito forte, muito forte. E quando a gente começa a resolver, a gente resolve por inteiro. Então, nós orientamos a ela buscar ajuda, com certeza, buscar ajuda para entender o processo, mas também orientamos algo muito poderoso. Fizemos correções dentro da casa para que o lar tivesse mais acolhimento, para que o marido se sentisse mais acolhido também. E, principalmente, trabalhamos muito a energia mental dela para que ela voltasse a olhar para o marido sem julgamento. Porque o julgamento fere muito, machuca demais, machuca muito. Não estou dizendo que ele é um santo, de jeito nenhum, tá? Não estou dizendo isso. Mas estou dizendo que a gente precisa buscar a harmonia da família, porque ela queria isso. Ela estava em busca da harmonia da família, porque ela podia ter se separado dele. Mas ela estava em busca dessa harmonia, então nós ajudamos ela nessa harmonia. E ela percebeu que ele precisava muito de ajuda. Ele precisava muito da fé em Deus, ele precisava muito do diálogo. Então, ela conseguiu resgatar a família. Afastar quem verdadeiramente ela precisava afastar, que o estava levando para esse mundo, vamos dizer assim, do alcoolismo. Ela entendeu um pouco mais ele, ela passou a abrir mais o diálogo, ela passou a entender mais as questões dele e entender as questões dela também, porque ela também se cuidou, tá? Ela começou a interpretar que a depressão dele não era algo de todo ruim, era algo que ela precisava também ajudar ele a trabalhar. E ela se cuidou e cuidou dele junto. E assim, foi muito, muito poderoso, porque ela foi trabalhando a casa devagar e o marido foi observando ela fazendo. Ela foi cuidando das coisas como a gente orientava, sem julgar demais. E o marido foi percebendo que ela foi mudando. O marido foi percebendo que Luana estava mudando. E ela mexeu no guarda dos amigos para que os verdadeiros amigos viessem. E ela mesma fala, nossa, como foi importante eu harmonizar o guarda dos amigos.
porque fortalece a fé e faz com que os verdadeiros amigos, aqueles que precisam ajudar, venham. Cada vez mais a Luana foi percebendo que as frustrações dela tinham nome e sobrenome. Então, ela tomou conta disso. Ela deixou de ser agenda, ela começou a se amar. Para ela amar a casa, ela sentiu que a casa estava verdadeiramente sem controle. Olha, quando ela mexeu na casa, ela percebeu que o sofá estava fora do controle real, então as coisas iam acontecer à sua revelia. A cama dele estava debaixo da janela, ela precisava corrigir com fluxo acelerado, ela precisava corrigir com cristal, o cristal multifacetado de 40 milímetros, ela precisava corrigir, ela corrigiu. Ela tinha um fluxo acelerado muito grande no fogão, perdia a prosperidade, ela corrigiu isso também. Ela não tinha todos os cuidados com o fogão, passou a ter todos os cuidados, todas as proteções, passou a fazer as correções na cozinha direitinho. Ela fez exatamente do jeito que eu ensino, exatamente do jeito que o método ensina. E olha que detalhe importante que ela comentou com a gente. Eles tinham um depósito embaixo da casa dela que guardava um pouco de tudo, principalmente as coisas do passado do marido e as coisas de todo mundo. Ela se sentia muito triste porque ele não destralhava esse depósito. E eram coisas que era como se você tivesse dormindo em cima de uma bomba relógio, né? Por mais que ela falasse da importância de destralhar, ele não escutava, ele não parava. Mesmo já nesse ponto, ele tendo parado de beber, ele tendo procurado se equilibrar, ele ainda não destralhava algumas coisas. Luana ficava muito triste quando olhava esse espaço, mas a gente falou para ela assim: olha, comece a olhar para esse espaço com amor, comece a sentir esse espaço com carinho, porque ele está na base da sua casa, para vibrar amor para sua casa como inteiro. E vai conversando com o espaço com calma. Parece loucura, mas não é. É você literalmente sentir o espaço. Isso é muito importante. E aí, vai conversando com ele e vai dizendo: ó, no futuro você vai ser oficina do meu marido. Então, você vai ser um espaço muito especial na minha casa. Mesmo que o espaço estivesse todo bagunçado e estava o caos, ela continuava falando, e assim, incessantemente, sem parar, trabalhando muito as energias dentro da casa dela. Então, aconteceu algo muito especial. O marido, mesmo alcoólatra, ele trabalhava, tá? Porque tem níveis de alcoólatra. O alcoólatra dela não era aquele alcoólatra, né, difícil, era um alcoólatra mais leve, que de qualquer maneira vivia nos bares, mas voltava para casa. E como ele criou a depressão, como ele teve a depressão, ele teve que se afastar do trabalho e ficou em casa. E de tanto ouvir e ver Luana mexendo na casa, nas coisas do filho, nas coisas dela, botando as coisas no lugar, do nada, que não foi do nada, né? Eu sempre digo que não é do nada, foi exatamente o deslocamento da energia e a vibração feita no momento certo. Ele começou a destralhar o depósito. Isso foi o processo de harmonização da casa bem feito. Ele sentiu uma vontade imensa de destralhar. Quando Luana viu aquilo, ela comentou com a gente: nossa, eu nem acreditei, nem falei nada para ele não parar o processo. Mas ele destralhou muita coisa, foram muitas coisas que foram jogadas fora. Foram muitos sacos de lixo, muita coisa, foi um caminhão de coisa. E esse processo ajudou a limpar todo o espaço e deu uma outra vida ao local. E devagarzinho, passinho por passinho, eles estão montando o espaço. Aí ela
ajudou ele na hora que ele permitiu, tá? E hoje ela se posiciona, ela não deixa juntar entulho lá mais. Mas hoje a Luana se sente uma pessoa melhor e sente que os dois estão bem diferentes, estão mais unidos, estão se recuperando dia a dia, estão mais equilibrados. Luana não tem mais frustração, não tem mais compulsão. O marido já está se equilibrando do alcoolismo, está tratando a depressão. A prosperidade voltou para dentro da casa dela, a harmonia voltou para dentro da casa dela. Isso é muito poderoso.